Fala, jovens! Estamos começando o nosso bate-papo semanal, mais um episódio do Papo Alegre. E hoje um amigo de longa data, Nico da família Wolff. Seja bem-vindo ao Papo Alegre. Obrigado pelo convite, né? Contar um pouquinho das histórias. E o nome tá perfeito, né? O cara mais alegre que tem na cidade é esse cara aí. Mais alegre. Antes de iniciar nossa conversa, Nico, eu quero agradecer ao nosso parceiro, Chefe Gomes, né, que apoia o projeto do Papo Alegre, né? Então, você pode pedir no cardápio digital uma pizza, assina embaixo a melhor pizza da cidade, você vai ter R$20 de desconto no seu primeiro pedido. Então, agradecer ao Chefe Gomes, ao Jailton pela parceria, né? Faça seu pedido e, claro, quem escuta o Papo Alegre tem um cupom de desconto. Pizza Alegre 20, né? Coloca ali no cupom Pizza Alegre 20 que você vai ter R$20 de desconto no seu primeiro pedido. Tu até podia pedir agora, né? Tu não falou que tava morrendo de fome agora? Estamos gravando o nosso episódio ao meio-dia, né? Então agradeço ao Nico pela disponibilidade, que deixou de almoçar para estar aqui com a gente, bater esse papo. Nico, vamos falar um pouco da tua vida. Vamos lá. Tu é um cara ligado à cultura, ligado aos eventos. E nos próximos dias vão ter aqui em Blumenau o evento do rock, né? O que esse evento está organizando aí? O engraçado é que as pessoas pensam que eu só faço rock na vida, né? Mas, claro, o rock é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu faço e já fiz vários outros tipos de eventos, né? Grande parte musicais. Vamos falar muito sobre os eventos. Entre outros também. Mas esse do rock nós vamos fazer na Vila Germânica, dia 11, 12 e 13. É uma promoção da prefeitura, eu trabalho lá, né? Juntamente da Secretaria de Turismo e Lazer, junto com a Ação Cultural. E a gente vai fazer o Rock Fest Blumenau. São 3 dias, o Dia Mundial do Rock é dia 13 de julho. Nós vamos fazer 3 dias com bandas locais, né? Artistas locais, que a gente sempre dá força para os artistas, né? A gente sabe como é que é dura essa vida. E com encerramento de cada dia com show nacional. Então vai ser bem legal e gratuito, né? Via Simpla. Quais bandas vão tocar aí? Cara, as nacionais eu vou lembrar, as locais são muitas, né? Porque nós começamos na sexta-feira à noite, às 7h30 da noite, e vai até 1 da manhã, e aí o encerramento é com o Beto Bruno do Cachorro Grande. O pessoal conhece bastante. De vez em quando eu vejo na Rock os cachorros bem grandes. Lá em casa tem um cachorro grande, né? A Liza, bem grande. Já fui no show do cachorro grande, bem legal. Bem foi massa. Bem legal. É o incrível que o mundo dá voltas, né? O primeiro show do Cachorro Grande em Blumenau, no pavilhão 3 da Vila Germânica, eu que trouxe. Na tua época era famoso, que nem Vila Germânica, não. Pode ser. Ou Proeb, né? Mas, e aí no dia 12, então, começa com a feira de artesanato, artesãos com esse estilo rock, com algumas coisas ligadas ao tema. Começa às 11 da manhã e vai então até a noite. E o palco começa às 2 da tarde, com várias atrações, DJ, as bandas daqui, e encerra com a Maria do Relento, a banda de Porto Alegre, que tocou no Skol Rock em 1996. Vamos falar muito de Skol Rock, esse rosto... Cara, eu acho que... Tá aqui, né, o troféu, inclusive. Troféuzinho, mas vamos primeiro falar do evento, depois a gente fala do Skol Rock. Claro. Aí vai ter a banda de Porto Alegre aqui. De Porto Alegre, Maria do Relento. E no dia 13, então, começa às 2 da tarde, a feira também às 11 da manhã, das 2 da tarde até às 8h30 da noite. Aí quem encerra é Gazu e banda. O Gazu, na verdade, todo mundo conhece Das Aranha. Ele escreveu todas as letras do Das Aranha, então no show dele, além das músicas próprias, tem as músicas todas do Das Aranha. Ele escreveu Sou Vagabundo, eu confesso, pensando em ti, então. Provavelmente, mas ele é de 71, eu sou um pouquinho mais velho, né? Ô Nico, e tu estás atuando hoje no setor público, né? Tu é servidor público de carreira. Sim. E quais ações ali que vocês estão desenvolvendo, né? Teve evento do parque, como é que foi essa experiência ali? Foi bem legal. Esse evento do parque foi um projeto idealizado pelo Rildo, que trabalha com a gente, né? Com balonismo e várias outras atrações. E aí a gente usar e ocupar os espaços dos parques em Blumenau. Então foi com muito sucesso no Garcia. Nós vamos fazer em setembro no Ramiro e depois para o final do ano lá no Parque das Itopavas. Sempre com atrações diferentes, né? A gente não quer repetir a fórmula, apenas a fórmula de usar o parque. Mas e movimentar e trazer lazer, né? Veja bem, o parque ainda, esse primeiro Vem Pro Parque, o dia ainda estava mais ou menos, chuviscou, parou, e mesmo assim foi colocado mais de 15 mil pessoas, então quer dizer... Teve os passeios de balões, né? Passeio de balão, foi antes do acidente, né, ainda que ocorreu aí, mas claro, passeio cativo, então...
tava amarrado, né? Não tinha esse... Não, o medo não tinha, E o passeio de balanço é seguro, né? Aquilo ali foi uma fatalidade que aconteceu lá em Praia Grande, né? Como acontece com a menina que caiu no vulcão e essas coisas todas, são fatalidades que acontecem, né? Como acontece com um acidente de avião, de carro, atravessar a rua, várias coisas. E Nico, vamos contar um pouco da tua história e depois vamos falar sobre os outros eventos, né? Além de Skol Rock, tem gincana, tem vários rock na rua, né? Tem vários eventos que tu movimenta a cultura da cidade. Mas tu nasceu onde? Eu nasci em Porto Alegre, no dia 13 de abril de 68. Já tô com quase tô pegando aquela carteirinha, né? Daqui uns 3 anos pega a carteirinha, né? Tu não tem ainda? De velho. Eu achei que tinha, Nico. Ainda não. E nasci em Porto Alegre, e aí nós fomos morar em Lages, né? Nós somos uma família de gaúchos, meu pai era lagiano. Tio Vila. Tio Vila, e meu irmão mais novo é lagiano. E aí nós fomos morar em Lages, e de Lages, depois, com 15 anos, a gente veio para Blumenau. É incrível e é legal contar que em 83 a gente morava em Lages, eu e meu irmão Fabrício, e os meus pais estavam aqui. Meu grande professor Fabrício Wolff, um abraço. Pena, né? Meus pêsames pra ti, né? Foi teu professor? Gente boa. Não, grande professor. Tô brincando só. E quando viemos pra cá, eles vieram pra cá, uma semana depois deu a enchente. Aquela primeira. Vocês chegaram uma semana antes da enchente? Nós estávamos lá, nós ficamos lá. Teus pais vieram os pais e meu irmão mais novo. Aí deu a enchente e tudo mais. Deu todo aquele problema. E por incrível que pareça, o criador do nome Nova Blumenau e do projeto apresentado foi meu pai, que depois resultou na Oktoberfest. Tem todas umas histórias... vamos detalhar isso. Teve uma campanha, eu sou de 94, então não vivenciei isso. Teve enchente e daí teve um processo de reconstrução da cidade. Reconstrução da cidade. E aí o teu pai veio pra cá, já atuava na prefeitura? Já atuava na prefeitura. Ele era chefe de gabinete do Dalto dos Reis, na época o prefeito, a convite do Dalto. E aí, naquela questão de tentar como fazer, além de reconstruir, dar um astral para a cidade, né? E aí veio aquela ideia do que o pai propôs do projeto Nova Blumenau. E aí virou reconstrução, alegria, e depois vai virando a Oktoberfest e foi, né? O que no João Paulo, em 2008, foi Nada Leva a Nossa Força. Isso aí, é isso aí. Tem que criar essas coisas, né? Mas é claro que antigamente essa questão de mídia, de coisa, era muito mais diferente, né? Que rádio, agora, né? 2008, rádio, era jornal. Clube, Rádio Nereu, na época, fazer, bombava. Né? Não, a gente sempre teve rádio. Eu acho que a primeira rádio foi aqui, PR4, né? Rádio que Clube, era clube, Rádio né? Clube Blumenau. Do estado, né? Primeira Rádio Estado é Rádio Clube. Então nós temos muita história, né? Blumenau tem muita história legal. E a primeira TV também, TV Coligadas. A primeira TV também, a TV Coligadas, eu acho que... Aprendi alguma coisa com o teu irmão na faculdade, Que bom, né? Que bom, né? Não saiu sem saber nada. Não, nada não, mas um pouquinho te aprendeu. Não, mas tu sabe, tu é um cara esperto, tu é inteligente, tu é um cara alegre. Sou um cara alegre. Tá, daí o teu pai veio pra cá, depois da enchente, e não se assustou, não quis voltar, será? Não, nós perdemos tudo, né? Normal, porque quem esperava aquela enchente? Ninguém esperava. A gente morava ali no final da Alameda, ali na Rua Nereu Ramos. Perdemos tudo, morava numa parte de baixo. Aí no outro ano a gente mudou para a parte de cima. Aí depois deu enchente também, mas lá em cima não pegava. Mas não. A gente veio fazer a nossa vida aqui em Blumenau e logo depois eu vim, 6 meses depois eu vim. Com 15 anos. Com 15 anos. Aí veio o Fabrício também e aí a gente começou a morar aqui. Ô, Nico, e como é que foi a tua infância lá em Lages? Né? Como é que foi a tua educação, a tua criação lá com teu pai, com a tua mãe? Bem legal. Os meus pais, a gente... É só valorizar, né? Porque, o que nos diferencia dos animais é a educação, né? Então a gente, E olha que tem uns animais meio educados, tem uns cachorrinhos. Não, tem, atravessa na faixa, né? É um pequeno exemplo. Dificilmente tu vai ver um cachorro atravessar fora da faixa de pedestre, né? Vou começar a reparar isso. Repara que tu vai ver. Mas foi muito legal, assim, a gente era criança livre naquela época, né? Porque a gente brincava na rua, pra mãe chamar a gente pra entrar pra casa, pra tomar banho, estudar, essas coisas, era difícil. E eu acho que tu apanhava da dona Nina todo dia. Não apanhava. Apanhava, porque tu era arteiro. Não era. Eu era mais quietinho, o arteiro era o Fabrício. Então teus irmãos aprontavam, então. O arteiro era o Fabrício. E aí a gente brincava, desde o começo, a gente já era meio doido. Em 73, eu ganhei um LP dos Secos e Molhados, a banda, aquele que tem as 4 cabeças, né? Pra mim é o melhor disco até hoje que eu já escutei na vida. E eu e o Fabrício, aí de bicicleta e coisa e tal, em Lages, a gente se pintava de secos e molhados e saía na rua.
Daí as pessoas ficavam pensando, pô, quem são esses caras, Esses né? malucos. Mas assim, a gente brincou com tudo que as crianças brincavam na época, Que né? não brincam hoje, né? Não brincam hoje. Apertar a campainha, sair correndo, apagar a luz de casa, sair correndo, jogar bola no meio da rua. Tacar que aí- pedra no vizinho. Não. Tão violento assim, não. Mas aí, jogar bola no meio da rua, aí passava um carro, tinha que parar o jogo, essas Jogar coisas taco. todas. Jogar taco, tudo, pô, criança totalmente feliz. Foi muito legal. E a gente depois, claro, passa um tempão assim, tu vê, poxa, que diferença que fez o mundo, né? Que é o mundo. Tem as mudanças, né? Elas estão aí, a gente tem que se Hoje adaptar. a gente trocou uma ideia sobre isso recentemente aqui no Papo Alegre, né? As pessoas estão muito mais inteligentes devido à tecnologia, o consumo, mas ao mesmo tempo muito mais quietas, muito mais silenciadas, né? Sim, ficam muito mais em casa. Mas assim, eu tava falando sobre isso também, tem um programa, o 3010 na Web Rádio 080. Vamos falar sobre a Rádio 080. A gente fala bastante, e aí essa questão das pessoas estarem mais inteligentes, mas assim, hoje tu tem um acesso muito fácil. Na época, pra gente... GPT sabe tudo, né, cara? A gente tinha que estudar, tinha que procurar na Barça, no Conhecer, ir na biblioteca e tudo mais. Hoje os caras conseguem saber as informações bem rápidas, mas esquecem bem rápido. Isso é verdade. O volume de informação é muito maior. É muito maior e aí tu não dá muita atenção pra ele, né? É momentâneo só, né? E aí tu veio pro Menal com 15 anos, começou a trabalhar já? Como é que foi o teu primeiro emprego aqui? Não, eu na verdade já comecei a trabalhar em Lages com 13 anos. 13 anos? O que tu fazia lá em Lages? Rádio, operador de rádio. Contar uma história bem interessante como Fica foi à isso. vontade. Tinha um cara que me ensinava, amigo do pai, e todo dia ele passava lá em casa às 5 da manhã pra gente caminhando até a rádio. Dava uma meia hora de caminhada, 40 minutos. E aí, todo dia ele me ensinava a ligar o transmissor, todas aquelas coisas, pô, tinha que subir na torre, ligar o transmissor, era um negócio bem... E eu anotava, né? Sempre com um caderninho, até hoje eu sou assim. Uma cara. letra feia. Feia pra caramba. Tá cada vez pior. Aí eu anotava tudo e um dia eu esperei o cara e o cara não foi. Eu falei, pô, o cara não veio. Eu falei, pá, minha mãe tá dormindo mesmo, eu vou embora. Vou eu sozinho caminhando. Na época não era tão problemático isso, né? Andar sozinho 5 Andar horas da manhã em 5 horas Lages. da manhã em Lages. Não era tão Frio da problemático. porra. Frio pra caramba. Aí eu peguei e fui. Aí cheguei lá, liguei o transmissor, liguei tudo e botei a rádio no ar. 8 horas da manhã chegou a minha chefe, que é... Eu vou esquecer o nome dela, já esqueci. Desculpa, Rita Baggio. Ela chegou lá e aí ela falou, onde é que tá o Nadarques, era o nome do cara. Eu falei, não veio. Não veio. Aquela voz de criança, né? Quem ligou o transmissor, as coisas? Fui eu, não sei o quê. No outro dia eu já estava contratado. Tu derrubou o Foi cara. assim, o cara se derrubou. Fura olho. Que na verdade, o cara era muito querido, muito gente boa, devo bastante a ele por esse aprendizado em rádio, mas ele tinha um problema com alcoolismo, né? E aí complicou. Cachaçado complicou. não. E aí tu começou a operar o áudio lá na rádio... Lá na Rádio Verdes Campos. Verdes em Lages. Campos. Tá nativa, será ainda? Não. Ela mudou de nome. Agora é rede de alguma dessas aí, não sei qual. Fica mais fácil para todo mundo. Praticamente aconteceu no Brasil inteiro, né? Toda a rádio local virou rede. Se tu pensar, fica fácil por um lado, mas é claro, tu acaba perdendo aquela coisa da cidade. A essência da cidade. A cidade gosta de se ouvir, né? Mas faz parte. E aí, então, de rádio, eu saí de lá, vim pra cá e aqui eu comecei na Rádio União. Aí trabalhei com o Sestrem, com Fabene, Aldo Pires de Godoy, só com a turma boa, Gastão de Bois, Dino Montes. Vou esquecer o Gilmar Cancelheiro, meu querido, que me ensinou várias coisas também. E aí fui de operador, inclusive, uma história, na verdade não tinha vaga de operador, aí eles me colocaram de administrativo. Fazer conta e coisa e tal. Cara, eu fiquei um tempo lá, eu falei, eu não vou aguentar isso aqui. Daí Com 15 anos? 15 anos. A gente é dinâmico, né? Aí eu pedi, olha, se tiver uma vaga lá, senão eu vou sair, não sei o quê. Aí arranjaram uma vaga de operador. Aí fiquei de operador por 2 anos. E aí com 17 anos eu virei discotecário. A gente fazia programação com aqueles discos. Discotecário. Na época chamava isso. Fazia programação na Rádio União AM e União FM. Então, eu sempre digo, eu sempre ouvi clássico e sertanejo tudo ao mesmo tempo. E a Rádio União, na época, era ligada à Igreja Luterana já ou não? Já era ligada à Igreja Luterana. E era uma audiência, assim, fenomenal. Chile, a gente recebia cartinha do Chile, não sei o quê, pedindo música. Ela é 50 mil watts, né? O sinal chegava no Chile? 50 mil watts. Cara, a gente pegava um monte de lugar. A gente era uma atração. A gente ia jogar bola em Luiz Alves, o prefeito recebia, sabe? Em várias cidades a gente fez aqui da região isso. Popstar da rádio. E eu era sempre o reserva, né? Porque daí eu ia lá Não pra mudou comer e muita beber. coisa. Não mudou muita coisa. Eu ia lá pra comer e beber. E aí tu trabalhou como operador na rádio. Sim.
E aí depois fui para discotecário, aí discotecário depois eu chefiei os... O discotecário faz a mixagem? Não, escolhe a programação toda, escolhe as musical. músicas todas. E era tudo no vinil? Tudo no vinil. Aí tu tinha, sei lá, um grande... Cara, era uma repositório de vinil. Muito vinil. E o que tocava na época? O Chitãozinho e Chororó tava meio, né? Mas era começo ainda, né? Tocava bastante. Na União FM era clássicos, né? Os clássicos todos, o Frank Purcell, Mozart e por aí vai. Mas era um sertanejo, acho que era mais raiz, um sertanejo raiz. Aí tocava... Parada Dura, Milionário José Rico. A M, né? Amado Batista, Sidney Magal, essa turma, Ovelha... Essas coisas todas. Um público qualificado. Aí é que eu digo que eu não sou só rock, porque o meu aprendizado musical foi assim. A minha avó era pianista de ópera em Porto Alegre. Olha só. O meu avô, que eu não conheci, meu avô era o cantor. A minha outra avó era só totalmente caipira, contava aquelas lendas urbanas. Meu pai tocava caipira e sertanejo. Então eu misturei tudo isso para formar meu gosto musical. E aí, após essa passagem pela Rádio União, o que tu foi fazer da vida? Ficasse muito tempo lá? Fiquei um bom tempo na Rádio União, passei pela Rádio Cidade Jardim, passei pela Atlântida, passei... sei lá, algumas aí, aqui em Blumenau, né? Sempre na operação? Sempre, não. Daí eu comecei a locução, que daí eu era muito tímido, mas depois eu perdi a timidez. Aí, tímido, Nico? Ah, caramba, até 15 anos falava comigo eu ficava vermelho. Aí depois eu passei por todas essas outras rádios de comunicação, escrevi em jornal, fiz tanta coisa, cara, nessa área, né? E em 87 eu fui convidado para ser... Na verdade, fui estagiário não era Fundação Cultural, acho que era Departamento de Cultura ainda na época. E aí eu ajudei a criar, com 18 anos, 18, 19, ajudei a criar o festival de teatro que tem esse da FURB, Fitube. Eu, o Dalmo, que era o Dalmo da RBS, o Daniel Curtipassi, falecido, que era o secretário, uma turma lá. E aí eu comecei, porque assim, eu sempre fui meio metido em organizar as coisas. Metido sem força. Isso. E aí depois que eu ajudei a organizar isso, aí eu não parei mais, né, cara? Daí eu comecei em 86 a fazer evento e hoje faz uns 40 anos que eu faço evento. Assim, diversos. Né? E aí tu foi atuar na Fundação Cultural, né? Na Diretoria Cultural da cidade. Diretoria Cultural da cidade. Nessa época eu fiquei 2 anos, voltei pra rádio, fiz tanta coisa e aí comecei a criar as coisas. Tive um grupo de teatro, um grupo de música meu. Tu fez teatro também? Fiz teatro, um bom tempo. O grupo de música também, que eu era baterista numa banda punk de Blumenau, a única que tinha. Tu imagina banda punk 86 em Blumenau. Cheio da lemoada aí. E nosso cabelo, né? Que continha cabelo, né? Essas coisas. Achei ofensiva essa tua fala. Eu não sei porquê. Tu me olhou com uma cara assim, tinha cabelo. Não, é que eu tinha bastante, né? Mas eu não tenho. Tá tudo certo. E seguindo ali a tua linha profissional, depois da diretoria cultural, pra onde tu foi? Aí eu fiz a rádio e tudo mais, e depois eu cansei de rádio, porque a rádio é legal, só que é o seguinte, né? Tu fica preso, né? Eu lembro que Natal ou final de ano eu tinha que escolher o qual eu ia folgar, qual eu ia trabalhar. Natal ou Ano Novo. Ou Natal ou Ano Novo. Quase sempre eu afogava Ano Novo. Mas dificilmente passava o Natal com a família. Então, quer dizer, começou... Aí tu vai vendo, tem uma folga por semana. Eu falei, não, vou pegar um negócio... Segunda-feira em casa sem fazer nada e todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz um concurso da prefeitura, isso nós já pulamos para 91... Aí fiz 2 concursos na prefeitura, de saúde, da área da saúde e área de educação, e eu passei nos 2. Aí era para escolher. Aí um era para ficar na rua, visitando, aquela agente coisa... local de saúde. Essa coisa agitada, assim, e o outro era para ficar dentro de uma biblioteca. Daí eu pensei, cara, eu tenho, novo, né? Falei, não, vou ficar na rua, vou conhecer gente. Aí foi o que eu fiz. Aí segui... E aí tu assumiu o cargo, a função? Assumi a função, mas fiquei só 2 anos. Que daí o Renato Viana era o prefeito, ele falou, pô, cara, o que tu tá fazendo aí? Tu tá tanto tempo fazendo evento, essas coisas todas. Aí me chamou pro gabinete do prefeito. E de lá fiquei muito tempo, com vários outros prefeitos também. Aí fomos para a assessoria da juventude, que convidaram o Fabrício para assumir. E aí eu fui como concursado, né? E mais um estagiário. E nós 3 aí fizemos vários eventos. Tu trabalhou com o Fabrício, era o gerente hoje, e tu era o servidor? Servidor, que legal, cara. E um estagiário. E aí, na assessoria da juventude, foi quando vocês criaram a Gincana Cidade de Blumenau. Em 93, a gente criou a Gincana Cidade de Blumenau, junto com o Cláudio Peixer, né? O Fabrício, o Cláudio, eu. E foi a gente queria fazer uma grande gincana como se fosse uma das maiores, acho que a maior era de Floripa na época, como se fosse uma das maiores do estado.
E ela foi, né? Depois ela acabou sendo. Já foi a maior do Brasil, né? Já foi a maior do Brasil. E aí exportou a experiência para outros lugares do Brasil. E aí a gente fez a gincana, convidou as pessoas, patrocinador, correu atrás. O mais interessante de falar é o seguinte, porque nós 3 criamos a gincana. Mais a assessoria da juventude, nós éramos em 3 pessoas só. Em 3 pessoas a gente fez a gincana, a gente fez o Skol Rock, sabe? Os então, eventos que marcaram e que estão hoje tá na cidade. Então, se tu quiser fazer, tu faz. É que hoje, poxa, depois de um tempo, tu vê as pessoas, já não estão mais com aquele pique para fazer as coisas. Querem ganhar um saláriozinho e deu, né? Vamos falar de gincana. Como é que nasceu o briefing? Vocês estavam lá na salinha, era na Fundação Cultural, não, né? Não, era no 4º andar da prefeitura. Foi lá no sótão. Lá no sótão. Era uma sala de depósito. A gente pediu para nós, naquela época, o Fabrício pediu. Eles deram, a gente não tinha móvel, não tinha nada, a gente pediu para o Banco do Brasil na época, doação, eles deram. Então a gente foi pedindo as coisas. O que acontecia era o seguinte, a gente fazia as coisas sem gastar o dinheiro da prefeitura. E aí eles começaram a abrir o olho para isso, né? Pô, que legal. Eu até acho que hoje em dia tem que ser assim. Qualquer prefeitura tinha que ter um departamento só de eventos. Só de eventos para captar dinheiro, que tem bastante dinheiro por aí, venda, essas coisas todas. É o que vai mudar agora com a Blumenau Eventos, né? A Proed vai virar Blumenau Eventos e a ideia agora é poder captar recurso público, é poder ter uma forma de contratação mais prática, mais fácil. Eu acho que foi um acerto gigantesco. Vamos falar de gincana. Eu também acho. Vamos falar de gincana. Vamos lá. Como é que nasceu a gincana? No sentido assim, quem que teve o estalo, falou assim, vamos criar uma gincana... A gente se reuniu, porque quem veio conversar com a gente foi o Cláudio Peixer. O Cláudio Peixer sempre foi de escoteiro. Essas coisas, essas brincadeiras. Porque uma gincana, quando a gente começou, era... Um saco, corrida de saco. Corrida de saco, brincadeira. Novo. Essas coisinhas assim. E então a gente começou a gincana assim. E aí conversamos os 3, por que não criar? Beleza. O esqueleto estava feito. Agora vamos ver... Para tu chamar as pessoas, um novo evento sempre é difícil. Claro. O primeiro sempre é difícil. Para te chamar as pessoas, tem que dar um atrativo. Na época tinha a Termas do Vale do Sul, que estava vindo se instalar em Blumenau, que acabou nem vingando. Aí, não, a gente dá uma lancha para primeiro lugar. Aí eles eram 9 equipes, no fim das contas, eles deram 6 prêmios. Daí, todo mundo gostou. Que legal. E aí foi chamando, e aí, consequentemente, como foi muito divertido, muito legal, muita gente se conheceu. Tinha muita prova artística, né? Muita prova artística. Muita gente casou na gincana, cara. Até hoje os caras falam, eu comecei a namorar naquela época. Te convidaram para ser o padrinho, pelo menos, né? Não. Me convidaram para participar da gincana todos os outros anos, até hoje. Eu nunca mais participei. Nós saímos em 96, nunca mais participei. Mas a CP era vocês? Vocês que organizavam as provas e tudo? Nós fazíamos tudo. Teve uma prova, um ano... que aí tinha umas rádios que eram parceiras. E aí a gente foi inventar de gravar as provas para o outro dia, né? Para já deixar assim, o cara já solta. Aí alguém deu com a língua nos dentes e a gente descobriu que tinham vazado as provas. Cara, a gente ficou a madrugada inteira, eu, Fabrício, Cláudio, tinha mais 2 pessoas. A gente ficou a madrugada inteira mudando todas as provas, porque os caras, na verdade, já tinham matado as provas no outro dia. Já estava pronto. Aí, quando chegou lá... Tava tudo diferente, quebraram a cara. E como é que foi das atuais equipes, quais participaram da primeira, tu sabe? Olha, eu não sei se agora ainda... Eu acho que a Capitão Caverna ainda tem, né? Tá ativa. Eu acho que é só a Capitão mesmo. Que tinha Ecossistema. Ecossistema também tinha a Belaco, a Porpoco, Viracopos, Zé Buscapé. Vida... dessas que eu me lembro assim de cabeça. Mas o que tá ativa hoje é Capitão, então. O que ficou foi Capitão Caverna ainda. E como é que tu vê, Nico, essa... desculpa, tem uma outra até para colocar. Hoje é Lambda. A Lambda do falecido Gilson. Do falecido Gilson. Lambda era KV antigamente, a primeira. Ela é a mesma turma, só mudou de nome. Então tá nativa ainda. Desde o primeiro. E desde o primeiro eles sempre querem perder. E só tomar uma cachaçinha final. Tomar cachaça, torcer para perder, matar as provas e dar para os outros. Mas eles eram os melhores, não sei como é que é hoje em dia, mas eles eram os melhores nas provas artísticas. Que eles eram muito cara de pau. Os irmãos Borba. Brinquei com eles uma vez, lá do Garcia, os irmãos Borba. Isso. Minha avó morava na rua que eles moravam, lá na Rua Independência. E como é que tu se sente hoje, Nico, vendo, né, a gincana teve seu pico, seu altos e baixos, mas é um evento que nasceu, né, numa construção tua, do Peixer e do teu irmão. Como é que tu se sente realizado em relação, isso surgiu de uma ideia nossa? Como é que tu vê? Cara, eu acho legal, eu acho que assim, eu tava lendo algumas coisas assim sobre deixar um legado, né?
Inclusive tem uma homenagem Uma aí, homenagem, né, da gincana. Deixaram um legado. E é legal porque, pô, as pessoas... a gente conseguiu agitar a cidade, criar um novo evento, fazer coisas beneficentes. Eu até conversando com o Fabrício, porra, a gente mora em Blumenau, o Fabrício não mais, mas a gente não é daqui. Mas a gente já fez bastante coisa pro Blumenau, dessa questão de consciência e de abrir o espaço para outros virem e fazerem, sabe? Isso é legal. Esse é o mais importante. Eu me sinto muito satisfeito, assim como o Fabrício e o Cláudio, de ter feito parte desse evento, de outros também. E a gincana também tem a parte social, né? Que muita gente ainda tem Desde o preconceito de zoeira, de carro acelerando, mas tem doação de sangue, tem arrecadação de brinquedos, arrecadação de agasalho, né? Várias provas sociais. Mas tu sabes que uma das primeiras provas, quando a gente fez a gincana lá em 93, foi a social, as sociais. Porque a gente queria colocar isso... A gente já tinha aquela visão que o cara vai dizer, vai ser bagunça, não sei o quê. A gente não tava com essa ideia. Então, fazer também social. era um pouquinho, né? Era um pouquinho. Mas uma coisa que existia na época, e claro que não existirá nunca mais na gincana. A gente fazia carreata da gincana com carros decorados, como são os desfiles agora, na Beira Rio, coisa e tal, até o local onde era a festa do dia da gincana, no começo. Tu imagina fazer isso hoje em dia em Blumenau? Tu tá morto. Porque não tem mais o trânsito, né? Cada equipe tinha que decorar um carro, como se fosse um carro alegórico de cada equipe. Um carnaval, só que, né? Carro alegórico e as pessoas tinham que estar com a sua equipe, no mínimo tantas pessoas, coisa e tal. Cara, era muito legal. Aí a gente fazia Miss Gincana, acabava a gente fazia na Rivage, sempre que o Raulindo sempre foi muito querido e sempre acreditou muito no projeto. Parceiro. A gente chegava na Rivage e aí lá tinha um Miss Gincana. Cara, a gente fazia... Mas era uma mulher ou um homem? Não, era mulher. Era mulher. Não, daí era uma coisa séria, né? Cada equipe elencava uma menina, uma mulher. Isso, pra concorrer e coisa e tal. Ideias do Nico Wolff, né, cara? Ô, Nico, e vamos falar desse evento que marcou a história da cidade, que foi o Skol Rock. Sim. Né? O Skol Rock, ele acontecia durante o período do Oktoberfest. O projeto dele foi para acontecer na época do Oktoberfest e foi aí que ele ficou engavetado por 4 anos. Porque... dificilmente alguém aceitaria isso. Quem comandava a cidade, em geral, assim... Tem gente que comanda, que é eleito, mas tem gente que não é eleito, que comanda também. Certo. Né? Normal, em qualquer cidade. E aí foi muito difícil para acontecer. Então, esse projeto do Fabrício, que era o nome Oktober Rock, o nome, seria pior ainda, o nome Oktober Rock. Aí parece que provoca, muito, né? Ia conflitar muito. Parece que provoca. E aí a gente ficou com o projeto 4 anos, esperando até surgir a oportunidade. Isso foi que ano? Quando vocês idealizaram o Oktober Rock? 90, e ele aconteceu em 94. 94 só aconteceu coisa boa, cara. Foi o ano que eu nasci, né? E uma coisa triste, né? Porque... Tu nasceu em que mês? Julho. 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 Foi o ano da morte do Ayrton Senna também. Sim. Foi o ano do Tetra. Nasci 3 dias após o Tetra. Olha só. Por isso que o nome é Leonardo, porque eu nasci devido... A cotovelada que o cara deu. E aí vocês escreveram o projeto do Oktober Rock. Sim. E aí, claro, a gente... Cara, foi muito engraçado porque assim, ó... caiu no colo da escola por causa da S Promoções. Na época era daqui de Blumenau e tinha sede aqui e tudo mais. Era muito ligado à RBS na época, né? Aí caiu no colo da escola e a escola sempre quis entrar na Oktober. E na época da Oktober era Antártica. Mas a Antártica era a cervejaria oficial da festa e a Skol... Não conseguia que também entrar. não é no mesmo... Hoje são no mesmo grupo, mas na época eram rivais. Não, eram rivais. E não tinha como entrar. Aí os caras pensaram, porra, vou aproveitar e vou entrar por fora, né? Na entrada da cidade. Tudo mais. O primeiro Skol Rock, pra tu ter ideia, eles pagaram tudo, o Skol, né? O primeiro Skol Rock, pra tu ter ideia, eles colocaram Esquadrilha da Fumaça, colocaram jet ski, tudo era bandeira Skol, tudo era amarelo. Esquadrilha da Fumaça, amarelo, aqueles caras de moto, umas 1000 e poucas motos, todo mundo vindo de Floripa, tudo em Skol. Cara, fizeram uma coisa muito, muito gigantesca. Que até o cara do Biquíni Cavadão, quando foi tocar, ele falou, caramba, eu nunca vi um negócio desse. Na época, né? E a primeira edição já foi na Prainha? Foi na Prainha. O local, na verdade, tu fazer um evento assim, tu tem que ter um local aberto, né? Tem que ter um local aberto, senão como é que o patrocinador vai aparecer, né? Na maneira que eles queriam. Então, o único local que dava era a Prainha, né? E como é que foi a conversa da Skol? Como é que a Skol... Tu tinha um projeto, tu e teu irmão,
Como é que foi a ponte com a escola, assim? A ponte Veio com a RBS na época? Veio com a AS Promoções. AS Promoções, o Ademir Soares. Veio com a AS Promoções e aí dali a gente conversou e aí acertamos os detalhes, né? E aí eu corria, na verdade, atrás aí de ver quais bandas estavam disponíveis, porque o Skol Rock, depois que deu o primeiro, 94, sucesso total, era de graça, né? Aí acabava o Skol Rock e a gente já estava vendo as bandas do outro Skol Rock. Porque daí a escola falou, vamos fazer. E aí virou... E como é que tinha o controle, né, Nico? Porque a prainha, ela não tinha gradil, ela não tinha nada, vocês montavam toda a estrutura... Sim. No primeiro não teve nada. Nunca deu No primeiro Perdão a expressão, nunca deu merda, a gente cair no rio, loucuragem assim, não? Não. Lá pro Rio, daí a gente tinha um bom número de seguranças. Mas assim, no primeiro, a gente não colocou gradil, não colocou nada, nem revista. Ninguém revistava ninguém. O pessoal entrava lá, a gente confiou muito. Que é um risco. Hoje em dia é muito complicado isso. Eu acho que nem é legal. No segundo nós já colocamos e tudo mais. Mas assim, eu sempre digo que o evento de rock, como nós vamos ter agora, de 11, 12, 13, ali na Vila Germânica, é o que menos dá confusão, sabia? É o que menos dá briga, é o que menos dá confusão. Isso é disparado. Tá. Nico, e em 94 então, trouxe o Biquíni Cavadão. Entre eles, né? Biquíni Cavadão, Defala, Capital Inicial, o Traje a Rigor. E tudo banda que estava estourada na época, né? Tudo banda estourada. Época, na verdade, os anos 90 no Brasil começou a entrar bastante o sertanejo ali com o Zezé de Camargo, essa turma aí. Até porque o presidente na época gostava disso, ajudou a divulgar. E aí o rock manteve quem ainda estava junto ali, mas depois, claro, se perdeu. Mas ainda foi uma época boa de se aproveitar essas turmas, né? E sempre com as bandas locais abrindo. Isso foi uma coisa que a gente, cara, eu já fiz um monte de eventos, até de jazz, internacional, tudo mais, no Carlos Gomes, mas sempre com artistas locais abrindo. Sempre, valorizando o regional, né? A gente tem que mostrar o que é nosso, senão... E né, o Skol Rock está eternizado na história por um show, né? Além de todos esses que tu falou, o Mamonas Assassinas. Como é que foram os bastidores para trazer o Mamonas Assassinas para Blumenau? Cara, foi muito engraçado porque no começo do ano, o meu irmão menor, que mora na Holanda agora, o Maurício, ele falava... tem uma banda aí que tá tocando na MTV, não sei o que. Mas como é irmão mais novo, a gente não dá muita bola, né? Ele era mais novo ainda na época, né? Aí tava tocando o Vira ainda, né? Eu acho que era o começo daquele, roda, roda, vira, coisa e tal. E a gente foi deixando. O mais caro era o Paralamas na época, desse do Skol Rock. E não ia ter o último final de semana que teve, que a gente trouxe uma Mamonas, não tava programado para ter. Então foi um Blumenau. Um bônus, um extra. No domingo foi, né? Não era para ter. Então a gente botou o bônus porque a gente foi obrigado a contratar o Mamonas. Depois de um tempo, cara... Todo mundo só falava em Mamonas, tudo, e a gente acabou pagando mais caro que o Paralamas. Foi a atração mais cara. Porque a ascensão foi absurda. Absurda. Eu lembro que eu fui buscá-los no aeroporto, aqui no Quero Quero. E aí eu nem conhecia a banda. Eu falei, sei que tem um japonês, né? Cara, quando eu cheguei lá, eles desceram do aviãozinho jogando bola, aquelas coisas. Porque eles eram muito palhaços ao natural, né? Eram muito, muito queridos, os caras. E quando eu cheguei lá, eu vi tanta gente, cara, no aeroporto, tanta criançada, que daí eu passei no rádio e o Fabrício e falei, nós estamos ferrados hoje, que hoje a prainha vai explodir. E aí não deu outra, né? Muita gente. Mas interessante esse fato, tu acompanhava, mas tu não acompanhou de fato essa evolução deles, tu não esperava essa procura gigantesca? Não esperava. Porque foi no começo do ano. Tu fechou o contrato com eles no começo do ano. E aí quando foi muito rápido, né? O contrato deles foi feito... para depois de março ainda que foi fechado. Mas é que assim, nesses 4 meses entre fechar o contrato e ter o Skol Rock, cara, só dava Mamonas em tudo que era lugar. E é interessante, né, Nico, que quem vivenciou, quem estava em Blumenau nesse dia, praticamente estava dentro da prainha, estava naquela região. Porque todo mundo que, sei lá, tem 40 a mais, Mamonas, eu tive lá, todo mundo teve nesse evento. E assim, foi tanta gente que, na verdade... Muita gente assistiu do outro lado da ponte. A Sandra, minha esposa, foi uma que viu com o pai dela do outro lado lá, porque não conseguia... As pessoas não conseguiam chegar, não conseguiam entrar mais, né?
Foi bastante interessante. E assim, para levar eles embora, era outro problema. Porque tu tá vendo o evento, todo mundo se divertindo, mas tu já tem que pensar o depois. Na saída. Metade, na metade do evento eu já tava, putz, como é que nós vamos levar esses caras? Nós tínhamos um voo panorâmico de helicóptero ali, que estacionava do lado do palco, pouco assim, não muito do lado. Daí eu pensei, cara, nós vamos levar esses caras de helicóptero embora. Porque ele não vai conseguir... Não tinha saída, né? Não tinha saída. Não vai conseguir levar eles para um carro, alguma coisa, estava tomado aquilo. E aí nós fizemos. Nós pegamos todos os seguranças, eram muitos seguranças, pegamos todos os seguranças, fazer um corredor polonês, e eles passavam correndo, e eu ia atrás, assim. A gente passava correndo no meio daquele corredor, e o pessoal agarrando e tudo. Cara, parecia... Sabe esses filmes que a gente vê de Beatles, coisa de antigamente? Sim. Mais ou menos dessa história, assim, né? E Nico, tu acha que é possível, né, retomar, não o Skol, mas a prainha está sendo revitalizada? Tu acha que é possível reviver esses momentos aqui na cidade? Eu não sei qual é o objetivo de quem está revitalizando, do que revitalizando o espaço, né? do que quer fazer com a prainha, né? Nós sentimos bastante falta desse tipo de espaço aberto para fazer eventos, né? É difícil. Eu, há um tempo atrás, com uns amigos, nós criamos o Rock and Blue, aí levamos para a Rua das Palmeiras, e aí a gente estava tentando listar espaços em Blumenau, mas é difícil. A Rua das Palmeiras agora virou meio... Se consolidou como referência em eventos ao ar livre. Se for fazer um evento grande, é pequeno. Mas o que é um evento grande para ti? Quantas pessoas? 30 mil. É gigante daí. Mais ou menos o que deu lá no Mamonas. E falando de bastidor, por que se encerrou, né? Por que acabou o Skol Rock? Pois é, aí nós temos 95 aí era R$1 o ingresso, e esse dinheiro foi revertido... E o Mamonas foi 95? Foi 95. E esse dinheiro foi revertido daí para, se não me engano, era Promenor na época. Em 96 era R$5 e foi revertido, aí foi comprado material para a Fundação Cultural, assim, todo o dinheiro era reinvestido e claro, ficava uma parte, óbvio, para reconstrução da prainha se acontecesse alguma coisa, né? Então era tudo bem planejado, né? E aí em 96 fizemos a última edição e aí nesse período acabou, trocou a cervejaria? Não, a prefeitura. A administração. Era o Renato? A gestão. Era o Renato. O Skol Rock aconteceu porque o Renato bancou e falou, não, vamos dar uma força para os guris, senão não aconteceu. E não criou uma rixa na época com a própria Oktoberfest? Mas aí... São públicos distintos, né? Quem manda na cidade... Teoricamente, se o cara... Porque tu não conflitava o horário. Sim, não. Era durante a tarde. Isso. À tarde acabava às 7 da noite e às 8 abria o pavilhão. Já ia pra lá. Aí já saía pra lá. Tu era um atrativo, o pessoal vinha pra festa. E outra coisa era tirar também o pessoal da Rua 15 ali, que não transitava mais. Era muita gente. E aí o que tu faz? Tu leva todo mundo pra prainha, os turistas vêm, lá tá agito. Eles saíam de lá e iam pra prainha. Aí surgiu tranquilo, né? Passou tranquilo. Mas é claro que deve ter tido... rusgas aí, né? Prefeito com o diretor da Proeb da época, aquelas coisas todas, mas o prefeito autorizou. O prefeito é a autoridade máxima do município, né? E aí veio o Décio e daí já não teve mais. Daí não teve mais, porque assim, a gente sempre teve pressão quando fazia o Skol Rock dos moradores ali ao redor ali, né? Inclusive o Renato Vê, não deles, né? Mas não fez pressão, ele aprovou Peitou e falou, vamos dar ali. Mas assim, a gente sempre teve uma... Porque as pessoas reclamavam, muita gente, muito barulho, aquelas coisas todas. E aí o prefeito chega novo, não tinha aquela ligação total com a cidade, deve ter ficado com medo, alguma coisa, e retirou. Mas é um evento consolidado, né? E outra coisa também, que aí é uma opinião minha, eu acho que dificilmente um prefeito, ainda mais sendo de uma outra linha... vai perpetuar um evento de outro. A gincana foi uma coisa que conseguiu passar isso. Mas era um evento consolidado, é a mesma coisa que quem veio depois do Dalton acabar com o Oktoberfest. Sim, mas sei lá, o pensamento de cada um, né? Ô Nico, e vocês na época conseguiram mensurar quantas pessoas foram impactadas, né? Porque fugiu da estrutura local, né? Da prainha. Sim. Quantas pessoas tu acha que impactou o show do Mamonas naquela época? Cara, dizem 40 mil, né, lá no local. Mas, assim, o impacto que eu vejo para a cidade, o evento como um todo, além, né, do Mamonas, foi que a criação momentânea de empregos, como a Oktober faz, né? Pô, hoje tem um cara que é um grande amigo meu, que era caixa no dia.
sabe? Então, as pessoas, o cara veio embora do Rio de Janeiro, conheceu Outubro, ficou, virou caixa. Outras famílias também aqui, vendendo pipoca, essas coisas. Isso que é legal também, sabe? E assim, como tu falaste antes da gincana, os caras lembraram até hoje. Cara, não existe quem não fale na rua, fazer algum evento de rock. Lembra de Skol Rock, não sei o quê. Pega um Uber, Skol Rock, Mamonas. É Skol Rock e Mamonas. Skol Rock e Mamonas. Ficou a tua imagem, né? Ficou. Ô, Nico, e o Rock na Rua? O Rock na Rua foi um projeto depois do Skol Rock? Não. O Rock na Rua surgiu... Blumenau teve um grande evento que chamava-se Blumenália, nos anos 80. Quando eu vim visitar Blumenau em 1980, estava acontecendo o Blumenália ali na frente da Fundação Cultural hoje, né? E era bem legal. Aí, com o tempo, desgastou, morreu, né, a Blumenália, e aí então a gente pensou, vamos criar um evento meio nos moldes do Blumenália. Só que o Blumenália tinha poetas, tinha tudo... Naquele momento já não cabia mais. Naquele momento meio de tropicália do Brasil, cabia. Depois já não cabia mais tanto. Então, só músicos de Blumenau, a banda de Blumenau e tudo mais. E aí a gente criou em 93, 92, não, 93 o Blumenália, o Rock na Rua. E o Rock na Rua foi tomando uma proporção tão grande que a gente foi fazendo de 2 meses. E deu um grande movimento de bandas locais, que ficou tão forte o movimento, de imprensa, em tudo que era lugar, que aí sim deu a vazão para a gente ter mais subsídio para fazer o Skol Rock, né? Mas então, foi bem legal, a gente lançou o primeiro... O Rock na Rua foi um pequeno teste daquilo que foi o Skol Rock. Fez fomentar o movimento para as coisas acontecerem, né? O primeiro CD coletânea digital da época, de 96, é o CD Rock na Rua. Vocês fizeram um CD do evento, daí gravavam as apresentações da banda e... Não, eles gravavam em estúdio também, para a gente divulgar o Rock na Rua fora também, para outros lugares, as pessoas conhecerem banda. Isso a gente e já o Rock na Rua, ele era rotativo nos bairros? Nos bairros. A gente fez todos os bairros, todos mesmo, teve Salto, Fortaleza, Salto Norte, todo lugar tinha um Rock na Rua de 2 meses. A gente negociava com, tem um terreno aqui, terreno da Autocapa, não sei o quê. Gramado ou não gramado, ou pedrinha, vamos botar um palco aqui. Ali umas caixas de cerveja embaixo e... A gente fazia. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente fazia o Rock na Rua, a gente fazia passeios ecológicos, fazer torneios de vôlei, futebol. A gente fazia muita coisa ao mesmo tempo. Também a gente era mais jovem, era mais fácil. Em 3 pessoas. Por isso que às vezes as pessoas falam, poxa, uma vez eu trabalhava de diretor da Fundação Cultural e o cara falou para mim, entrevistar uma pessoa. Aí fui entrevistar um cara que queria trabalhar lá. Daí o cara falou, tem que trabalhar sábado e domingo, feriado. Porra, tu tá trabalhando com evento, né, querido? A gente fazia, a gente não tinha, a gente tocava direto, né? Mas aí o que eu quero dizer, essa é uma visão mais recente, que as pessoas não querem se doar ou trabalhar, ou não querem. O legado delas é se bobear, ser influencer. Que daí influencer não sei do que também, porque às vezes não tem nenhuma... Não nada e nem ninguém. Né? Um problema isso, mas... Ô, Nico, cada um na sua, né? E vamos falar um pouquinho de política. Bom. Tu se aventurou em 2008 ou 2012? 2012. 2012. Eu nem lembro mais, cara. Na primeira eleição... na segunda eleição... Na segunda eleição do João Paulo Kleinbin. 2008. 2008. Foi 2008 a segunda? 2004 ele se elegeu, 2008 foi a eleição. Essa aí. A gente fez um trabalho legal na Fundação Cultural, assim, com vários eventos, criamos circo acústico, talento nessa comunidade cultural, a gente vivia nos bairros aí. E aí foi tanto isso que aí eu recebi o convite do João Paulo, falei, cara, a gente precisa de alguém da área de cultura, que nós não temos. Eu falei, cara, mas assim, eu na verdade acreditava, né, que cultura, educação poderiam mudar as coisas e as pessoas. Hoje eu já vejo que as pessoas não estão muito interessadas nisso, né? Assim, não totalmente para uma questão de mudança. E aí ser candidato. Eu lembro que na época, eu gastei R$2.000, que não era meu, que eu ganhei para fazer campanha. Também não foi de partido, foi de uma pessoa. Eu não tinha carro, que eu tinha me acidentado meses antes, em junho, acho que me acidentei feio e não tinha carro, tava com colete nas costas para segurar as costas, aquelas coisas todas. E fui passando em alguns lugares, reunindo alguns amigos e tudo mais. Meu pai foi político, meu pai disse, se tu fizer mais de 500 votos, os caras nunca mais vão te soltar, nunca mais vão te largar. Daí, eu trabalhando, fazendo coisa e tal. Aí eu cheguei
960, 970 volts, alguma coisa assim. Cara, sem gastar nada, só gastar sola de sapato e nem carro muita tinha. saliva, porque fala pra cara. Não, e nem tinha carro nem nada na época. Aí até peguei um carro, quem emprestou um carro foi um Passat 78 de um meu mecânico até hoje. Olha só. Um Passat 78, eu botei uma cornetinha em cima. E tocava eu dirigi, o rock. Teu jingle provavelmente era o rock, né? Não, toma decisão, não esquenta. Vote Nico Volkswagen 5080. Aí fizemos na verdade, essa foi a turma fez pra mim, os músicos de Blumenau, de vários estilos, fazendo um jingle. Foi muito legal. Daí esse jingle pegou, assim. Aí, pô, vamos fazer, na época tinha placa, vamos fazer como? 80, tipo, grafite, sabe? Uma outra visão das coisas. E aí pegou no gosto, né? Mas a política é ingrata, porque pô, tinha gente que era do próprio partido ou coligado que destruía minhas placas. Eu tinha 20 placas, cara. Era um pobre coitado. Boas lembranças. Boas lembranças. Não, faz parte de tu aprender, né? Ô, Nico, e projeto, né? Rádio 080, né? O que é a Rádio 080? A Web Rádio 080 surgiu assim. Eu fui para a Alemanha e para a França tocar festas lá dos anos 80 para comunidades brasileiras lá. Olha que massa. Foi 2010, eu acho, 2009, sei lá, alguma coisa assim. Aí fui para lá, toquei e eu vi que lá a gente pegava os carros, todo mundo lá só ouvia rádio online. Rádio online. Eu falei, pô, que coisa. E aqui não tava muito, não era pouco, né? Daí quando eu voltei, eu falei, pô, vou me informar sobre isso e fazer uma rádio online aqui. Mas é claro que a gente não tem toda aquela... não tem nem um pouco do despertar para a internet e TI, essas coisas. Aí foi com o tempo eu convidei um cara de TI, umas pessoas, eu e o Paulo Celso somos sócios, né? Um gaúcho amigo meu, muito legal. E aí a gente começou a fazer a Web Rádio 080 com a ideia primeira de botar as músicas da terra, né? As bandas daqui, sempre dando valor para... Tem até um programa, Músicas da Terra. E aí fomos criando outros programas, cara. E aí foi pegando no gosto, né? Hoje, das web pop rock, nós somos entre as 50 mais acessadas no Brasil. Olha só. E também a gente... Sem perspectiva nenhuma, a gente surgiu assim com uma programação boa, que isso eu prezo, porque eu trabalhei em rádio a vida inteira, né? Uma programação boa e fomos criando os programas. Aí, poxa, tem um amigo que é gringo, que toca comigo na banda. É argentino e a mulher dele é brasileira. Daí eu falei, pô, por que a gente não cria um programa assim? Aí dei uma ideia para eles, eles fizeram Sintonia Latin Rock, que é programa... Porra, daí eu fui ver, eu consigo acessar ali, eu fui ver, porra, escutado na Argentina, no Uruguai. Eu fui Nico dominando a América do Sul. Porque ele tem uns amigos também, né? Daí ele vai espalhando e todo mundo vai indo, vai crescendo. Então, cada vez eu tô de visual de alguma coisa. Esse ano criei uns tópicos de notícias, tô vendo que tá dando resultado. Cada vez... Eu, na verdade, eu acho que eu nasci, eu falava pro meu pai e pra minha mãe sempre, eu nasci para criar coisas, né? Por toda hora meu cérebro tá... ontem à noite a gente ensaiou a nossa banda Nino e os Ambos. Quando voltei, eu já criei uma letra de música, já mandei pra eles. Sabe, toda hora eu tô com a cabeça fervendo. Mas eu gosto também de ir pra casa dormir, descansar. É bom às vezes. E como é que a grande audiência do Papo Alegre te encontra a Rádio 080? Como é que acessa? Cara, nós temos a plataforma, é só baixar no aplicativo www.radio0 escrito, 80 numeral, .com.br, ou então nas radios.com.br também tem ali, dá para acessar os tranquilo. Navegadores ali. E aí o programa, só para complementar, que eu faço com meu amigo Tuba, sempre com convidado, aliás, o Alegre Léo vai ser um dos próximos aí. Fico feliz com o convite de contar as histórias. Nessa rádio que faz sucesso em toda a América Latina agora, não é mais só no Brasil? Não, a gente tá alcançando coisas que a gente não pensava, isso é legal. Esse é o poder da internet. Esse é o poder da internet. Claro, não existiria assim... Então nós temos o programa 3010 Sem Mimimi e esse além... 3010 Sem Mimimi. 3010 Sem Mimimi. 3010 é uma coisa totalmente de... Que hora que é? 3010? Não é de oitava série, não é de quinta série, é de oitava série. Tinha um amigo lá que tudo pra ele era 3010 na época. Faz tempo que a gente não o vê mais, eu e o Tubarão somos da mesma época de escola. E aí a gente pegou isso, mas a gente queria botar um negócio que a gente possa falar qualquer coisa. E aí então entrou o Sem Mimimi, né? 3010 é aquela frasezinha idiota lá, e Sem Mimimi. Então, e esse tem no YouTube também. Na rádio ele passa todo o último sábado e domingo do mês, com músicas e tudo mais, e no YouTube sem as músicas.
E Nico, o que tu tá programando de eventos aí pra cidade? O que tá, se tua cabeça pensante aí tá pensando já em ser encaminhando pro final do nosso Papo Alegre? Não, então, o mais recente é esse agora, né? E que é do rock agora no 11, 12, 13, que já não é uma novidade pra mim. A Nina e ambos vão tocar? Vai tocar. Não é uma novidade pra mim, mas é um evento de rock que a gente tá criando. Tem muita participação nos outros eventos aí, do Vem Pro Parque e tudo mais, muitas ideias. Mas assim, o que acontece? E tem que criar mais também. O que é que acontece? A gente foi pro Secretaria de Turismo, a convite do Egídio, né? Do prefeito Egídio, para criar os eventos, porque os consolidados já estão consolidados. É Natal, é Páscoa, é Outubro. Então inventar outras coisas, né? Então é isso que a gente está lá pisando assim, vendo onde dá para fazer, o que dá para fazer, mas logo vai ter bastante coisa aí. Vinícius da Cunha Wolff, popularmente conhecido como Nico Wolff. Cara, obrigado pelo papo, muitas e muitas histórias, muita contribuição, né, no cenário de cultura e eventos da cidade. Obrigado pela participação. Obrigado, Alegre. Foi muito legal ver tu apresentando o programa, que tu sabe que quando eu conheci tu já era baixinho e não tinha cabelo, né? Opa, porra, bati Nico, na mesa. aí tu quebra, deixa sem moral. Ô, Nico, nós temos um momento, eu gosto de colocar as pessoas no fogo, que todo convidado que vem aqui tem que contar uma piada. Pô. Mas uma piada boa, porque às vezes as pessoas ficam pensando uma piada boa, né, pra animar a nossa audiência, uma piadinha boa. Cara, eu sou horrível pra contar piada. Mentira, Nico, eu te conheço, Sério. eu te conheço. Não, incrível que eu não sei. E se o cara me contar uma piada agora, eu em 2 minutos eu esqueci a piada. Poxa vida, eu não sei. Eu vou ficar devendo, Nico, obrigado pela participação, né? Muito bom ter a tua amizade, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, obrigado. Né? Tive como chefe. E obrigado pela participação. Legal, Alegre. Muito obrigado. Um abraço a todos. Esse foi mais um Papo Alegre, né? Novamente agradecer a parceria do Chefe Gomes, a melhor pizza da cidade, né? Lembrando, os internautas, os ouvintes do Papo Alegre têm um desconto de 20%, então entra ali no cardápio digital e use o cupom PizzaAlegre20. E até o nosso próximo episódio. Um abraço e boa semana.